Paul Thomas Mann foi um escritor de língua alemã. Nasceu em 1875, ainda no contexto do Império Alemão, e morreu em 1955, justamente algumas décadas após o estabelecimento da democracia alemã. Mann foi criado sob o seio de uma família tradicional de comerciantes, filho de pai alemão e mãe brasileira. Iniciou sua carreira como escritor em 1895, de forma bastante livre, até lançar Buddenbrooks, sua primeira obra de sucesso. Posteriormente, após publicar diversas obras de relevância, Mann foi agraciado com o Nobel de Literatura em 1929. Dentre suas obras de juventude, Tony Kruger, novela escrita em 1903, destaca-se por apresentar elementos que seriam de grande importância para obras posteriores, tais como a ironia, o humor, a escrita sóbria e clara e as críticas à sociedade de seu tempo. O contexto no qual as obras de juventude escritas por Mann está inserido, do ponto de vista político, era dominado por uma visão de progresso econômico, estabilidade política e expansão industrial. Por outro lado, as ideias de Nietzsche já circulavam pela Europa. A crítica moral cristã, a oposição entre o apolíneo dionisíaco, o vitalismo e a ideia de uma metafísica própria do artista são ideias claramente nietzschianas que influenciaram profundamente Thomas Mann e estão presentes em sua novela Tony Kruger. No que diz respeito à sua forma, Tony Kruger é comumente classificado como uma novela, e em termos de conteúdo, é muito semelhante a um romance de formação, um Bildungsroman. A novela é um gênero literário muito cultivado na literatura alemã e, se for entendida no sentido comumente atribuído na cultura brasileira, pode gerar muitos equívocos e estranhezas. Uma novela é formada por uma narrativa curta, em forma de prosa, composta a partir de um conflito único e central e narrado de forma completamente objetiva. Na verdade, em termos quantitativos, Tony Kruger é uma narrativa não muito longa, nem muito curta, cuja unidade focal é constituída por momentos relevantes para a formação da visão de mundo de Tony, inteiramente contada por um narrador onisciente, transparecendo um tom objetivo sob a perspectiva do próprio Tony. Essa unidade focal apresentada na novela tem como foco o próprio desenvolvimento de Tônio desde seus 14 anos até os 60 anos. Contudo, não se deve pensar que a formação é centrada em momentos da vida que fazem parte das fases de crescimento, tais como infância, adolescência, vida adulta e velhice. O foco não é exatamente biológico, mas sim psicológico. Nesse sentido, pouco importa a cronologia do curso da vida do personagem. O que realmente importa é o modo como o mundo externo afeta a subjetividade do personagem e, pouco a pouco, forma o seu caráter. Quando comparamos a biografia de Thomas Mann à do próprio Tony, é possível notar inúmeras semelhanças que revelam um tom bastante autoral e pessoal dessa obra. A formação familiar, ambos possuem um pai alemão e uma mãe do sul. Segundo, ambos estão inseridos em um ambiente social marcado pela responsabilidade moral, disciplina e pela predominância de valores burgueses sobre as relações e desejos pessoais. Por fim, ambos possuem em comum um gosto pela música, pela alta literatura, a bissexualidade e o ofício de escritor. É como se Thomas Mann e Tony Kruger fossem feitos à imagem e semelhança e, tendo isso em mente, não seria absurdo afirmar que Tony Kruger é uma novela de formação que apresenta a formação não somente de um personagem, mas também de seu próprio autor. A relação íntima entre estética e moral é representada em Tony Kruger por meio de um conflito entre dois mundos. O mundo da arte, representado por meio da condição de Tony como escritor, e o mundo trivial, representado por sua condição de burguês. Essa concepção aparece no capítulo 4, no qual Tony dialoga com Lisa Vieta, uma pintora russa por quem Tony nutre um sentimento de amizade. O artista, o habitante do mundo da arte, é um ser frio, apático e indiferente à normalidade da vida cotidiana, sobretudo do cotidiano burguês. O verdadeiro artista, segundo Tônio, não é aquele cuja profissão burguesa seja arte, mas aquele que está condenado a não representar as coisas humanas tomando parte delas, pois essas coisas lhe causam cansaço e morbidez. Nesse sentido, o que seria literatura? Tônio explica. A literatura não é profissão alguma, e sim uma maldição, fique sabendo.
Quando essa maldição começa a ser perceptível? Cedo, terrivelmente cedo. Numa época em que ainda deveríamos viver em paz e concórdia com Deus e o mundo. Você começa a se sentir estigmatizado, em uma misteriosa contradição com os outros, os seres comuns, normais, o abismo de ironia, descrença, oposição, conhecimento, sentimento que o separa das criaturas humanas, se abre mais e mais profundamente. Você está sozinho, e daí em diante, não existe mais nenhuma compreensão. O burguês artista é aquele que trata o talento artístico como um ornamento social, suprimindo qualquer benefício oriundo da criação artística. A partir dessa reflexão, não é difícil entender a razão pela qual o artista, e no caso de Tônio, o literato, sejam pessoas amaldiçoadas, condenadas a viver no ostracismo. Arte e literatura, consideradas como antinomias da vida comum, são consideradas como uma esfera sublime e apartada da vida. A arte é transcendência, que se afasta da materialidade da vida e das relações sociais, o sublime que nega a empiria do mundo dos homens. Frente a esse cenário, poderíamos nos perguntar: existe algum tipo de conciliação que pode ser feita entre esses dois mundos? A resposta mais imediata é um sonoro não. Vejamos o que diz Tônio. Cheguei ao fim, Lisaveta. Ouça-me. Eu amo a vida, isso é uma confissão. Tome-a e guarde-a com você, ainda não a fiz a mais ninguém. Está longe de ser um artista, minha cara. Aquele que tem por última e mais profunda paixão o refinado, excêntrico e satânico, que não conhece o anseio pelo inofensivo, simples e vívido, por um pouco de amizade, entrega, intimidade e felicidade humana. O anseio recôndito e devorador, Lisaveta, pelo êxtase da trivialidade. Eis o destino amaldiçoado de Tônio, carregar dentro de si essa tortuosa crise existencial de pertencimento e não pertencimento ao mundo específico da arte. Crise essa que o assola desde a adolescência e faz parte de sua formação enquanto ser humano, uma relação dialética cuja síntese é impossível. O mundo da arte e o mundo burguês são eternamente inconciliáveis. Frente a esse cenário estarrecedor, poderíamos perguntar: qual é exatamente a posição de Tônio? Seria ele um artista burguês ou um burguês artista? A resposta dada por Elizaveta, a quem essa longa reflexão de Tônio se dirige, ataca justamente o cerne de todo esse dilema existencial de Tônio. Ela diz categoricamente a Tônio: Acabou, Tony Kruger? Não, mas também não direi mais nada. E também já basta. Você espera por uma resposta? Você tem uma? Penso que sim. Ouvi-o atentamente, Tônio, do começo ao fim, e quero lhe dar a resposta adequada a tudo quanto você disse esta tarde, e que é a solução do problema que tanto o inquietou. Pois bem, a solução é que você, aí sentado, é pura e simplesmente um burguês. Sou? Esse é um duro golpe para você, não é verdade? E não é como não ser. Por isso, quero atenuar um pouco meu veredito, pois isso eu posso fazer. Você é um burguês perdido em descaminhos, Tony Kruger. Um burguês desencaminhado. Após ouvi-la, Tônio fica em silêncio, se levanta, pega seu chapéu e sua bengala e diz: Muito obrigado, Lisaveta Ivanovna. Agora posso ir tranquilamente para casa. Estou liquidado. Lisaveta nos dá a resposta para a questão. Tônio não é nada mais nada menos do que um burguês desencaminhado, isto é, perdido nos caminhos da arte. Alguém que tenta ter o melhor dos dois mundos, sem nunca possuir nada. Um eterno estranho tanto para os burgueses quanto para os artistas. Portanto, é aquele que vivencia essa eterna dialética sem nunca chegar a uma síntese.